Olá, eu sou a professora Sandra Elisa. Vou ficar esse semestre com vocês ministrando a disciplina Psicologia Aplicada. Então essa é a nossa primeira aula. Nesse primeiro contato eu gostaria de explicar um pouco sobre como vai ser a dinâmica da nossa disciplina, como ela vai vai transcorrer ao longo desse período. E vamos também dar início à nossa aula com o nosso primeiro assunto, que vai ser o conceito de psicologia e a diferença entre ciência e senso comum. Então, a apresentação da disciplina. É uma disciplina que tem carga horária de 60 horas aula, né? Eu já enviei para vocês, tá aí, né, na turma do Classroom, o plano de aula, plano de área, né? Aí tem área, mas é plano de área, que é o plano de atividades remotas de ensino e aprendizagem. Já está lá para vocês darem uma olhada, verem os conteúdos, porque aí nós temos, ao longo do nosso semestre, tá? A nossa aula é na terça-feira, então só sou eu que tenho aula na terça. Então está reservado 2 horários, das 14 às 17 horas. Como nós teremos esse semestre, um semestre mais longo, não vai ser tão pequeno como foi o semestre 2020.2, então nós teremos 3 encontros que vão ser duplos, né? Que eu vou usar os 2 horários, vou postar 2 videoaulas e 2 atividades. Mas geralmente vai ser apenas uma videoaula e uma atividade. Eu vou usar apenas um horário do cronograma de postagem para poder fechar as 60 horas. Então, vocês olhem no plano de área quais são os dias que vão ser postagens duplas, né? Só são 3 postagens duplas. Inclusive, a primeira aula de hoje são 2 postagens, tá bom? Com relação à avaliação, eu não faço a avaliação. Então, são o quê? As notas vão ser compostas pelas atividades semanais que eu coloco na plataforma para vocês. E essas atividades, ela tem um prazo de entrega. Então, geralmente, ele fica uma semana. Então, se eu posto na terça, você tem até a próxima segunda-feira, meia-noite, para enviar a atividade. Então, no primeiro bimestre, nós vamos ter, assim, 8 postagens. Então, algumas atividades vão valer 1 ponto, outras vão valer meio ponto. Então, fiquem atentos a essas atividades, tá bom? E a recuperação? Qual vai ser a recuperação? A recuperação vai ser enviar em um tempo todas as atividades que não foram feitas, para complementar essa nota, certo? Então, tenham bastante atenção a isso. Não deixem passar os prazos de entrega das atividades. Elas são pequenas, são simples, são questões rápidas de serem feitas e resolvidas. Então, aproveitem isso daí. Conceito de psicologia, né? Então, o que é a psicologia? Então, costuma, tem, né, esse conceito, que é um dos mais simples, que é o estudo da mente do ser humano. Mas como a psicologia pode fazer isso? Como se pode estudar a mente, uma coisa que é abstrata e subjetiva? Então, através do estudo do comportamento do ser humano, das nossas atitudes, do nosso pensamento e da nossa forma de aprendizagem. Então, a gente estuda a mente do ser humano usando esses pontos: comportamento, atitudes, pensamentos e aprendizagem. A psicologia como ciência, que estuda a mente e o comportamento do ser humano e dos animais, através de suas relações com o meio físico e social, ela é uma ciência recente. Ela teve, né, o seu surgimento a partir do século XIX. Então, ela é, em comparação com as outras ciências que nós temos, como biologia, química, anatomia, medicina, uma ciência muito nova. E toda ciência, para ser considerada ciência, né, ela precisa de alguns parâmetros, de alguns critérios. Então, a psicologia como ciência, ela existe desde a filosofia, desde os primórdios da Grécia, mas ela sempre esteve unida a outra ciência. Ela só foi desmembrada e considerada realmente ciência
a partir do século XIX. Quando o quê? Quando ela começou a trabalhar e a perceber que ela precisava trabalhar o seu âmbito em cima desses 5 critérios, que são objeto específico, uma linguagem rigorosa, métodos e técnicas específicos, conhecimento e objetividade. Então, a partir do momento em que os cientistas dentro dessa área começaram a perceber que a psicologia ela era uma ciência diferente da filosofia, diferente de qualquer outra ciência que até aquele momento ela estava em conjunto, ela começou a ser desenvolvida e começou a ser trabalhada. Começou a se observar que ela precisava ter esse objeto específico. A psicologia ela precisa disso, então ela começou a trabalhar, a perceber qual era o objeto específico, qual era a linguagem que ela precisava usar, uma linguagem científica, qual era o método, qual era a técnica, né? O conhecimento, a objetividade. Então, a partir daí, a psicologia começou a se desmembrar de outras áreas para se tornar uma ciência. Então, isso quer dizer que todo o conhecimento da psicologia, ela não se baseia em fantasias. E por que eu estou dizendo isso? Porque a psicologia, ela é uma ciência, e como ciência, ela se distancia do que a gente chama senso comum, né? Que o senso comum é que muitas vezes traz observações e aceita observações como, na minha opinião, esse emprego é muito emotivo. E aí você fica, você está usando de psicologia, para com isso é psicologia barata. Não. Isso não é psicologia, isso é senso comum, porque psicologia é uma ciência que usa aqueles 5 critérios embasados em cima dos 5 critérios que a tornam uma ciência. Então é isso que a gente precisa também trabalhar, né? E perceber essa diferença. A psicologia é uma ciência e como ciência ela não vai aceitar observações como essa, né? Eu acho que para resolver a entrada é melhor punir. Pela minha experiência, as pessoas altas são tímidas. Não, isso não tem nenhum embasamento da ciência para que essas observações elas sejam verdades. Simplesmente isso é um senso comum que alguém acha que isso é verdade, mas não é. Porque se for estudar isso daí a partir de um dado científico, essas sentenças, elas são falsas. Então, muitas vezes, quando a gente escuta frases como essas, ou outro exemplo, né, que a gente possa ter escutado, como esse, né, usei de psicologia para convencer meu chefe a me dar um aumento, o que na realidade se usa são termos do senso comum para se referir o que? À psicologia. Mas isso não significa que isso daí detém um conhecimento científico da psicologia dentro dessa frase. O que se utilizou nesse caso aí foi poder de persuasão. A pessoa tem uma conversa, digamos assim, muito boa, um convencimento, né, para negociar com o seu chefe, com o seu gestor, e aí conseguir um aumento, mas não que ele tenha conhecimento de psicologia. Portanto, é através do senso comum que a ciência e o cientista, ele se afasta para observar, estudar e validar seu conhecimento. Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho que me afastar do senso comum, né? Me aproximar dos critérios para poder validar o meu conhecimento. História da psicologia como ciência no Brasil. Então, eu disse para vocês que a gente vai ver na próxima aula essa história da psicologia no mundo, né? Que ela é uma história recente, como ciência ela é recente, século XIX, as primeiras escolas de psicologia científica. E no Brasil ela é mais recente ainda, ela data do século XX, lá pela década de 60, né? Quando foi regulamentada a Lei 4.119, que ela regularizava o exercício da profissão de psicólogo. E dizia que para você ser psicólogo no Brasil, se faz necessário um curso de graduação em psicologia, que tem uma duração de 5 anos e um registro no conselho de classe de psicologia, né? Mas o que faz um psicólogo? Bom, o
psicólogo ele atua em diversas áreas atualmente. São muitas as áreas que a psicologia atua. Tem a psicologia clínica e da personalidade, que ela é uma das mais conhecidas. A psicologia escolar e educacional também, ela é muito conhecida, é aquele psicólogo escolar que trabalha nas unidades educacionais dentro de uma escola. Psicologia organizacional e do trabalho, trabalha nas empresas. Psicologia institucional e comunitária, ela é mais nova. Psicologia do trabalho, do esporte, do consumidor. Então, esses são mais recentes, são áreas mais recentes, não são tão conhecidas. Psicologia do turismo, psicologia da religião, a psicologia militar, a psicologia da arte, a psicofarmacologia, que está junto aí com os fármacos, né, os remédios. Então, e são várias as atuações da psicologia, são várias as áreas de atuação hoje em dia da psicologia. E aí a psicologia, como eu disse para vocês, ela é embasada em 5 critérios para ser científica, mas ela também tenta responder 5 questionamentos básicos, né, que são importantes para a ciência da psicologia, né? Pessoa, situação, natureza, criação, estabilidade, mudança, diversidade, universalidade, mente e corpo. Vamos ver um pouquinho mais a fundo cada um desses questionamentos importantes para a psicologia. O questionamento básico 1, pessoa, situação. Então, até que ponto o comportamento de alguém, o meu comportamento, o seu comportamento, ele é resultado de processos internos, né, que qualquer pessoa tem, como pensamentos, sentimentos, motivações, atitudes, valores, personalidades e genes, ou ele é causado por fatores externos à pessoa, como incentivos, punições, características do ambiente, presença de outras pessoas, regras da sociedade e determinantes culturais. Então, esse é o primeiro questionamento básico que a psicologia tenta responder. Até que ponto o meu comportamento? Ele é resultado de processos internos ou ele é causado por fatores externos? Então, esse é o questionamento básico 1. A ciência da psicologia, nas suas várias e diversas escolas, ela tenta responder isso daí. E cada escola, cada teoria, ela tem uma visão de mundo e uma visão de pessoa diferente que pode diferenciar de uma escola para outra. Questionamento básico 2. Natureza, criação. Então, até que ponto o que eu me torno como pessoa, ele é produto de tendências internas, inatas minhas, né? Minhas características hereditárias, o que eu herdei dos meus pais, né? O que vem aí da minha ancestralidade e que se combinam nos genes que possuímos e aí que vai me amadurecer com a idade? Ou será que é um reflexo das minhas experiências de vida e da maneira como fomos educados, como eu fui educada? Ou seja, as minhas vivências peculiares, individuais, que são só minhas e que eu tive, as influências que sofri, né, os meus valores, as tradições, os modelos e etc. Então, o que é? Esse é o questionamento básico 2 da psicologia, tenta responder, né? O que eu me tornei, ele é fruto da minha natureza ou da minha criação? Então, esse é um outro questionamento, questionamento básico 2, que a psicologia ela tenta responder. Questionamento básico 3, Será que as características que desenvolvemos durante a infância, né, ela me torna, permanece em mim, né, mais ou menos fixa, definindo minha personalidade para o resto da vida? Ou eu sou capaz de mudar ao longo dos anos, me tornando uma pessoa mais flexível e adaptável, né, ao diferente, às fases da minha vida que vão acontecendo ali? Então, a psicologia ela também tenta responder. Isso é um questionamento básico da psicologia. Estabilidade e mudança. Eu sou sempre isso é permanente em mim, é fixo, definindo a minha personalidade para o resto da vida, ou eu sou capaz de mudar ao longo dos anos, me tornando uma pessoa mais flexível, mais adaptável? Então, esse é um questionamento
que a psicologia tenta responder, tá? É um questionamento básico também. O outro questionamento é com relação à diversidade e à universalidade. Então, quais as características que fazem com que, primeiro, todos os seres humanos sejam iguais entre si? Segundo, sejam iguais apenas a algumas pessoas? Terceiro, tais características sejam exclusivamente só sua e de mais ninguém. Então, o que é diverso? O que é universal? Né? O que é só meu? O que me torna igual a só A e a B? O que me torna igual a todos os seres humanos entre si? Então, esse é um outro questionamento básico que a psicologia também tenta responder. Então, vocês estão vendo que são questionamentos interessantes e questionamentos que, à medida que a gente vai estudando, vendo as escolas, existem respostas diferentes, iguais e diferentes. Questionamento básico 5. Diz respeito mente, corpo. Quais são as bases biológicas, né? Atividade do sistema nervoso, para as nossas experiências subjetivas, ou seja, para o meu pensamento e para o meu sentimento. Doenças psicossomáticas. O que são? O que geram essas doenças psicossomáticas? Existem? Então, esse é um questionamento básico 5. Essa dualidade, mente-corpo. Né? Quais são as bases biológicas para as nossas experiências subjetivas? Doenças psicossomáticas. Existem? Então, esses são 5 questionamentos básicos que a psicologia, enquanto ciência, se questiona e tenta responder. E aí, um outro ponto que eu gosto de tocar é uma diferença entre, que às vezes a gente confunde, né? As pessoas confundem psiquiatria e psicologia. Então, são ambos profissionais que atuam na área de saúde. Tem uma especialidade da psicologia que atua, sim, na área da saúde, né? E envolve também, porque ver o ser humano também nisso, né? Então, são ambos profissionais da área da saúde, que sempre devem trabalhar em conjunto. É interessante, é bom. Para que se obtenha o quê? Uma melhor saúde mental do ser humano. Mas as diferenças entre eles, quais são? Primeiro, o psicólogo, ele não receita medicamentos, né? Ele não pode passar uma requisição com remédios, né? Apenas o psiquiatra pode, né? O psicólogo, ele estuda o funcionamento da mente humana de uma maneira ampla. E o psiquiatra, ele tem como foco o quê? As doenças da mente. Então, e o psicólogo, ele tem um curso específico para isso, né? De graduação de 5 anos. O psiquiatra, não, ele é um médico. Inicialmente, ele faz o curso de medicina, 6 anos, e depois ele faz a residência em psiquiatria, e é mais 3, 4 anos, né? Então, esse é o caminho de cada um deles, tá? E aí, nós terminamos a nossa aula de hoje. Tenham todos uma boa semana. Essa é a aula 1, tá? Então, façam as atividades que tenham prazo e sejam fiéis a esse prazo de entrega da atividade. Até a nossa próxima aula.